Fala galera, meu nome é Pedro Rodrigues e a gente está aqui para mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Mas antes da gente falar do assunto de hoje, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, dar um like e compartilhar o nosso vídeo em todas as suas redes sociais. Na última terça-feira, o Brasil acordou com a polêmica declaração do ministro da Economia Paulo Guedes em viagem a Washington, sugerindo, ou melhor, levantando a hipótese do surgimento de um novo AI-5, caso o povo brasileiro fosse para as ruas em atos violentos, como a gente está vendo no Chile e na Bolívia. Antes da gente entrar na polêmica que o caso virou, vale a pena a gente entender e clarear alguns conceitos e o contexto da fala do nosso ministro da Economia. Primeiro, para os que não sabem e não viveram a época, assim como eu, o AI-5 se refere ao Ato Institucional número 5. Esse ato foi emitido num momento bastante sombrio da história brasileira pelo então presidente da República, Arthur da Costa e Silva, em 1968. Mas afinal, do que se trata esse ato e por que ele é tão falado e citado ultimamente? O AI-5 foi o mais duro ato, dentre outros, emitido pelo governo militar aqui no Brasil. Num período de muito conflito entre a esquerda armada e o regime ditatorial, o então governo de plantão decidiu acabar com uma série de direitos e liberdades individuais, aumentando a repressão do regime sobre os brasileiros da época. O AI-5 foi o mais absurdo ataque à liberdade e ao Estado de Direito que o Brasil já teve. Fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, suspensão do direito de habeas corpus, permissão de intervenção do governo federal em estados e municípios, dentre tantas outras restrições e arbitrariedades. Mas se o AI-5 foi um tiro nas liberdades individuais e direitos dos brasileiros, por que será que o ministro da Economia, um liberal de carteirinha, falou do seu retorno? O contexto para explicar a fala do ministro foi a declaração também nessa semana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, convocando a população para as ruas, a exemplo do Chile e da Bolívia, ou seja, de forma violenta e com quebra-quebra. O Paulo Guedes disse assim, abre aspas, é irresponsável chamar alguém para a rua agora para fazer quebradeira e para dizer que tem que tomar o poder. Se acredita na democracia, quem acredita na democracia espera a vez de ser eleito. Não chama ninguém para quebrar nada na rua. Esse é o recado para quem está ao vivo no Brasil inteiro. Sejam responsáveis, pratiquem a democracia, ou a democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, com 10 meses, você já chama todo mundo para quebrar na rua? Que responsabilidade é essa? Não se assustem se alguém então pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez? Portanto, como a gente pode notar, a fala do ministro Paulo Guedes não foi fora de contexto e uma simples defesa do retorno de uma medida absurda. A declaração foi uma resposta a uma outra declaração irresponsável dada pelo ex-presidente Lula. Vocês nesse momento podem me perguntar, mas Pedro, uma coisa justifica a outra? Isso justifica a fala do ministro? A resposta é óbvio que não. De forma alguma, na minha opinião, o ministro ou chefe de um Estado democrático pode sugerir como resposta a qualquer tipo de ato ou ameaça à democracia o fim desse Estado democrático. A declaração do ministro Paulo Guedes mostra exatamente o que vem se tornando a política brasileira. Uma verdadeira gincana de declarações, ações e soluções extremas para qualquer tipo de debate. Em resposta a uma declaração irresponsável, extremista e desesperada do ex-presidente Lula, um membro do governo federal e representante do Brasil numa viagem ao exterior acabou dando uma resposta, no mínimo, desastrada e infeliz. O governo Bolsonaro deveria estar preocupado com a agenda de reformas que ele precisa ter para tirar o país do buraco econômico que o PT nos enfiou, resolvendo o problema de 13 milhões de desempregados, dentre tantas outras prioridades que existem no Brasil. E não se deixar levar e ser influenciado por um discurso decadente feito pelo ex-presidente Lula, um político condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. E aí, o que vocês acham dessa polêmica toda? Acompanhe o Manual do Brasil, se inscreve no canal, aperta o sininho e deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Valeu e até o próximo vídeo.